tudo no fundo é um aprendizado, né? Basta a gente colocar na balança o quanto que isso vale a pena, né? Salve galera! Sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E essa é mais uma leitura mensal, dessa vez para as pessoas que nasceram no mês de outubro ou se identificam com o signo de Libra, né? Tem um Libra forte no mapa também. Essa mensagem é para vocês, né? Vamos entender como será o ano de vocês a partir do mês de março, né? De receber as influências do primeiro tempo do elemento da água. Então, como que vai chegar, né? O que pode estar na sombra, que vocês precisam dar uma atenção, né? Aquilo que não está ainda manifestando na vida de vocês, para que vocês consigam canalizar essa força e direcioná-las para os projetos da vida de vocês, direcioná-la para aquilo que vocês enxergam como uma necessidade, né? Alguma prioridade na vida de vocês, né? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pegue aquilo que ressoa para o seu campo, né? Intenciona a mensagem para aquilo que você está vivendo nesse momento. Se não ressoar, entrega para o universo, para que chegue nas pessoas necessárias essa mensagem, né? Lembrando que é uma mensagem coletiva, então realmente não vai ressoar com todo mundo, mas eu espero que auxilie vocês de alguma forma essa mensagem, tá? Boa sorte para vocês, boa sorte para nós. Uma mensagem, uma energia pessoal que nasceu no mês de outubro, uma energia para os nascidos em outubro. Eu tenho alguns amigos, meu pai, meu filho também, todo mundo de outubro. O nível de consciência que caiu na sombra é assiduidade. Fala sobre um processo de vocês estarem tendo com dificuldade de ser assíduo à realidade que vocês querem criar, né? Essa dificuldade de colocar em prática as coisas, fala sobre uma estagnação, fala sobre o medo, fala sobre vocês estarem com dificuldade de colocarem no mundo os potenciais de vocês, né? Aqui caiu a carta do mundo para complementar e a carta do Papa, né? O Hierofante. Então, são arquétipos do nosso inconsciente que fala sobre essa dificuldade de ir para o mundo, né? Dificuldade muitas vezes de conhecer pessoas, né? De expressar uma profissão, de expressar um talento, né? Essa dificuldade de se conectar também com um aspecto mais espiritual, né? Com um aspecto que traz benefícios espirituais, traz benefícios emocionais para a nossa vida. Então fala desse movimento, né? Normalmente isso acontece quando a gente muitas vezes tem também uma dificuldade de ser constante naquilo que a gente acredita na nossa vida, né? Então o nível de consciência da assiduidade fala sobre a gente realmente ir para o externo, né? Ir para o mundo, ir para os projetos, colocar em prática aquilo que a gente acredita, colocar em prática aquela idealização, né? Colocar aquele projeto no mundo. Então esse movimento, né? A chegada do primeiro tempo do elemento da água para o pessoal de outubro está sendo uma chegada muito forte. Pode ser um momento que vocês possam estar passando por uma dificuldade emocional, né? Uma dificuldade de estabelecer bons sentimentos, uma estabilidade de verem o ideal se manifestando do lado de fora, né? Por isso que a carta do mundo, a carta do Papa, né? Que também fala, o 5 também fala sobre a necessidade da gente estabelecer aquilo que condiz com a realidade que a gente quer criar, né? Então é um momento de bastante que vocês precisam fazer essa revisão de consciência e tentarem encontrar dentro de si o que está impedindo vocês de irem para o mundo, de vivenciarem experiências novas, de conhecerem pessoas novas, de conhecerem mundo diferente que pode expandir a realidade de vocês, sobre uma profissão que vocês podem começar a exercer,
né? Essa dificuldade de se abrir para o novo, né? Então essas cartas falam sobre essa dificuldade nesse mês, né? Muitas vezes quando a gente não tem estabelecido uma lei interna, quando a gente não tem estabelecido um valor que nos guie, que nos dê um norte, que nos dê um direcionamento, que esse valor, ele alinhado com aquilo que a gente quer construir, ele gere frutos, né? Frutos que perduram na nossa vida pela a nossa existência no planeta Terra, né? Então esse mês o oráculo ele fala sobre a necessidade de vocês se aprofundarem naquilo que se diz respeito às leis internas, né, para que vocês entendam o que pode estar tirando essa assiduidade de vocês, né, o que vocês encaram como uma prioridade, né, o que vocês conseguem ver no mundo que condizem, que conversam, que entram em sintonia com aquilo que vocês têm de mais pessoal, né, desses princípios internos, né. Então, o que é um princípio teu interno que pode te guiar, que pode te direcionar, que pode te encaminhar para um caminho que condiza, né, que faça com que esse caminho esteja alinhado com esses valores internos que vocês têm. Se vocês têm um senso de justiça, se para vocês lealdade, confiança, se para vocês gentileza, né, amorosidade, se as coisas que se apresentam no mundo não estiverem alinhadas com esses valores internos de vocês, é interessante vocês prestarem atenção que é essa falta de sintonia que fazem que vocês se abram para o mundo. Então é como se vocês precisassem procurar, né, ambientes, pessoas, situações que condizam mais, né, que condizem com essa realidade que vocês querem viver, né? As cartas que saem para complementar essa lei é o 3 de espadas e o 4 de espadas. Então, quando a gente tem esse conflito de razão e emoção, quando a gente muitas vezes, na razão, a gente pensa em ficar no ambiente, mas isso entra em conflito com aquilo que a gente está sentindo, né? Vocês possam estar passando por um momento que, que demonstrem que as pessoas com quem vocês estão convivendo não estão sendo pessoas que estão contribuindo para o crescimento de vocês. Pode ser um momento de vocês estarem avaliando se essa relação também está condizendo com a realidade que vocês querem criar, né? Pode estar acontecendo um momento de conflito, de confusão, né? Por isso que cai o 9 de espadas, né? Que fala sobre essa rigidez mental, sobre esse estresse acumulativo, né? De vocês poderem estar passando por um estresse, né? Estarem passando por um momento onde o emocional de vocês possa também estar dificultando esse processo de avaliação e discernimento, né? Se essa realidade que vocês convivem realmente condiz com aquilo que vocês querem criar para a vida, né? Muitas vezes a gente mantém pessoas na nossa vida não pela qualidade dessa relação, mas sim pela quantidade de tempo que essa pessoa está. E muitas vezes quando a gente precisa fazer um rompimento, se essas pessoas estão contribuindo para o meu crescimento espiritual, se essas pessoas estão contribuindo para esse crescimento que se diz respeito à parte dos sentimentos, né, essa parte mais sutil da nossa construção de ser humano, né, quando a gente passa por esse momento de conflito, é realmente um momento de bastante estresse, né? Porque a nossa mente diz para a gente seguir esse caminho, mas o nosso coração fala que aquilo não está contribuindo mais, né? Que está mais nos adoecendo no que se diz respeito ao campo mental do que contribuindo, né? Para um ambiente legal, para um ambiente de crescimento, onde as ideias conversam, né? Então, muitas vezes a gente mantém as pessoas mais por um conformismo do que a ideia de as filosofias de vida, as ideologias de vida, elas se casarem num todo, né? Então, esse movimento que vocês precisam fazer é realmente um movimento necessário para que vocês tomem conhecimento, né? Então, a carta que sai para o movimento, para esse mês que vocês precisam fazer, é o nível de consciência do conhecimento, que fala sobre a necessidade de vocês se aprofundarem
se aprofundarem nesse tema que esteja incomodando vocês, né? Vamos supor que é uma relação, né? É realmente se dar o benefício da dúvida de se aprofundar em conhecer essa pessoa para ver se aquilo está de acordo com o tipo de vida que vocês querem ter. Então, essa necessidade de ver a realidade manifestada, né? Tirar os véus da ilusão, ver as relações como um todo, não ficando nesse lado mais confortável, né? Não colocando esse véu da pessoa boa, daquela pessoa que ela é minha amiga, né? Ela é minha amiga pelo tempo que a gente convive, né? Mas se vocês colocam essa amizade de uma forma nua e crua, o que se apresenta, né? Então vocês precisam buscar. Então, para complementar a carta do conhecimento, caiu a carta da justiça e do diabo, né? Quando a gente se aprofunda numa relação, quando a gente tira esses véus da ilusão, né, de realmente ver ali a verdade nua e crua que eu falei, é onde a gente começa a ter esse senso de justiça, né? Se aquilo que se apresenta, quando a gente toma um conhecimento, quando a gente se aprofunda em conhecer aquela realidade, o que ela é? O que aquilo manifesta, né? Será que eu não estou nessa amizade só porque a gente compactua os mesmos vícios? Será que eu não estou nesse relacionamento porque a gente juntos fica nesse estado de conformidade, fica nesse estado de só viver os prazeres da vida e a gente está se acomodando nessa realidade, a gente está se acomodando no que se diz respeito a esse ego, né, onde a gente se volta só a esse ego visceral, né, que é onde a gente se relaciona com as pessoas muito voltado àquilo que se diz a parte material, né? A parte física, a parte dos prazeres, a parte das fugas que a gente dá para olhar a nossa vida como um todo, né? Então, isso conversa aqui bastante, né? E até é de se entender porque o lado do Hierofante, que fala sobre essa construção desse lado mais emocional, essa carta no mundo estão na sombra, porque é como se vocês aqui estivessem mascarando, né? Vocês viverem a realidade que vocês acreditam, por estarem num ambiente onde vocês precisam viver essa conformidade, né? Precisam viver esse vício, essas fugas, para darem conta de manterem aquela Lilith, aquela ilusão, sabe? Então, precisa fazer essa reavaliação do que é um valor para vocês, para que vocês identificam se essa realidade que se apresenta, dos prazeres, daquilo que é mundano, daquilo que faz com que a nossa consciência fique preso nessas prisões mesmos que a gente cria, né? Nessas ilusões, nessas dependências, nessa necessidade de ter o outro ali, porque ele entende o que a gente está passando, porque ele entende, né? Será que é justo a gente manter esse tipo de relação só porque a gente quer alguém que compactue com os mesmos vícios, que sejam cúmplices desse mesmo tipo de realidade só para a gente se sentir bem? Será que vale a pena a gente desperdiçar muitas vezes conhecer o mundo, conhecer as pessoas de fato, só porque a gente quer ficar nessa coisa de manipulação? Ah, eu manipulo essa pessoa, ela me manipula, e a gente cria essa prisão dentro da nossa realidade para que a gente viva nesse conforto, né? Eu dou um prazer para ela, ela me devolve como um prazer. Será que é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês? Né? Será que viver essa realidade, até quando vocês vão aguentar viverem nessa realidade, né? Por isso que há muito um conflito da razão e do sentimento, né? Porque na razão a gente consegue bancar, né? A gente consegue justificar, a gente consegue dar desculpas, a gente consegue encontrar uma desculpa para viver nessa realidade. Mas quando a gente faz isso, a gente coloca em sofrimento a nossa parte espiritual, a gente coloca a nossa alma em sofrimento, né? Então tudo aquilo que a gente justifica, todo mal que a gente justifica, inconscientemente a gente está causando sofrimento para nós mesmos, né? Nós não estamos encarando a vida com mais responsabilidade, nós não estamos
encarando a vida com esse senso de responsabilidade, de arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então é interessante esse mês para o pessoal que nasceu em outubro se colocar no mundo, né? Se colocar a verem se tudo isso que vocês estão construindo está desenvolvendo mesmo essa evolução espiritual, né? Será que vocês são isso mesmo que vocês pregam? Será que vocês são isso mesmo que vocês dizem que vocês são para o mundo? Ou vocês realmente só estão colocando essas máscaras, né? E no fundo isso está causando um sofrimento que é silenciado, que é mascarado, que é justificado por esses prazeres, né? Que é muitas vezes justificado pelas conquistas materiais, pelos bens materiais, que muitas vezes a gente coloca isso como um objetivo na nossa vida, né? Então é interessante vocês olharem a realidade de vocês nua e crua e verem, né, o porquê que muitas vezes vocês não praticam aquilo que vocês acreditam, né? E se vale a pena, né, vocês estarem vivendo por esse prazer, que tudo, querendo ou não, é uma questão de livre-arbítrio, né? No fundo, todas as pessoas que hoje são materialistas também estão aprendendo com isso, né? Tudo no fundo é um aprendizado, né? Basta a gente colocar na balança o quanto que isso vale a pena, né? Se vocês acham que vale a pena, a vida é de cada um, né? Então, gente, a carta também, tirei mais 2 cartas aqui para reverberação. Saiu a carta da sombra, né? Então a partir das escolhas que vocês fazem, é que vocês vão tomar consciência das sombras de vocês, né? Sombras aqui é tudo aquilo que a gente tem dificuldade, tudo aquilo que a gente tem insegurança, é aquilo que muitas vezes a gente faz, que a gente sabe que é errado, mas ainda a gente assim continua fazendo, né? Alguma sombra que vocês podem estar passando, algum tipo de comportamento que vocês têm, né? Aqueles comportamento de vou seduzir a pessoa, sabe que está seduzindo, sabe que está manipulando, sabe que tá fazendo alguma coisa, mas mesmo assim faz, né? Porque, enfim, todo ganho secundário que a gente tem quando a gente influencia na realidade do outro, muitas vezes a gente se apega a esse ganho, né? Então é interessante vocês estarem vendo o que se reverbera na vida de vocês, né? Porque tudo aquilo que a gente faz com o outro, a gente também recebe de uma forma, né? Então toda vez que a gente manipula alguém, em parte a gente também está sendo manipulado pelaquela pessoa, porque tudo é sintonia, né? Tudo é sintonia, sincronicidade. Então tudo que se apresenta na nossa vida, né, é uma forma da gente conseguir também ver onde que a gente precisa amadurecer, né? Porque sai o Cavaleiro de Paus, então fala sobre a tomada de consciência das sombras de vocês, é onde vocês vão precisar tomar consciência do tipo de comportamento que vocês têm. Será que esse tipo de comportamento está de acordo com a vida que eu quero ter, né? Com esses valores internos, com esses princípios que eu quero seguir? Será que isso está de acordo com o ser humano que eu quero me tornar? Né? Então precisa tirar os véus da ilusão, né? Precisa tirar essa imagem que muitas vezes a gente cria de nós mesmos, de achar que tudo que a gente faz é perfeito, é único, é autêntico, e se vê nu e cru, né? Se vê nu e cru nessa realidade e vê aonde que vocês precisam amadurecer, né? Quando a gente olha as nossas sombras, a gente vê aquilo que a gente está caminhando de fato, que é aquilo que a gente está evoluindo espiritualmente, né? Então a forma como que vocês se comportam, os tipos de pensamentos que vocês têm, os tipos de sentimento que vocês têm, é o que vão demonstrar aquilo que vocês precisam amadurecer. Então, quando a gente toma isso, toma consciência disso, a vitória de vocês vai ver aonde que o amor precisa reinar na vida de vocês, aonde que vocês precisam abrir espaço para que esse nível de consciência, amor, se manifeste, que é onde vai melhorar a qualidade de ser humano que vocês têm. Quando a gente cria parceria com amor, é quando a gente começa a identificar que a qualidade do nosso trabalho ela está melhorando, que a qualidade dos nossos atendimentos ela está melhorando, que a qualidade das nossas relações ela está melhorando, porque nós estamos melhorando, nós estamos agindo diferente
da forma como que a gente agia antes. A gente está aprimorando, a gente está trazendo uma qualidade mais amorosa, né? Mais sutil. A gente está deixando com que essas águas purifiquem o nosso ser humano e faça com que a gente haja de uma forma mais alinhada com esse amor universal, né? Onde a gente se torna uma pessoa mais gentil, mais amorosa, mais fraterna, né? Então, cai a carta aqui do julgamento também, que é onde a gente começa a fazer essa avaliação, né? A gente sente esse amor também da espiritualidade se manifestando na nossa vida. A gente recebe as bênçãos do céu, a gente se coloca como mais uma engrenagem dentro desse cosmos, né? Começa a sair desse umbigo material, desse umbigo de achar que o nosso ego, que nós somos a encarnação de Deus, né? A gente sai dessa parte mais egóica da vida e começa a se ver um ser comum, um ser humano, né? Que está aqui para se desenvolver, que está aqui para melhorar, que não é um crime também ter sombras, que não é um crime muitas vezes manifestar essas sombras na nossa realidade, porque é a partir da clareza das nossas sombras que a gente pode ver onde que a gente precisa melhorar, né? Onde que a gente pode ver que aquele comportamento não condiz com o ambiente que eu estou vivendo, né? Onde a gente se coloca mais assíduo a viver novas experiências, a conhecer novas experiências, onde a gente não se fecha mais nesse nosso mundinho e, e não vê o quanto que a gente está melhorando como ser humano, né? Quando a gente se fecha no nosso mundo e se exclui da realidade, como que a gente vai ter concretização se a gente está evoluindo como seres humanos, né? Então é a partir dessa avaliação que vocês precisam ter na vida de vocês, que a vitória vai ser vocês conseguindo ser pessoas que amam e serem pessoas também amadas pelos outros, né? Então é como se vocês estivessem criando essa atmosfera de fraternidade, de justiça, né? Onde vocês têm uma avaliação mais assertiva dos ambientes que vocês querem ter, né? Se é no trabalho, se é no estudo, se é numa relação, né? Então é vocês tendo clareza desse universo que vocês querem construir. Certo, gente? Então acho que é isso que eu tenho para vocês esse mês. Se vocês querem fazer uma leitura individual, entenderem como é que está o nível de consciência de vocês a nível individual, quer se aprofundar em algum tema, quer entender melhor como que está a dinâmica energética dos níveis de consciência na vida de vocês, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos os nossos contatos, redes sociais, para que vocês entrem em contato, tirem suas dúvidas, né, para que a gente direcione o melhor tipo de atendimento para o momento atual da vida de vocês, da energia de vocês, certo? Não esquece de deixar um like, um comentário, compartilhar com aquele amigo, com aquele familiar que nasceu no mês de outubro ou tem o signo de Libra forte no mapa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e até sempre.